Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é um verdadeiro manual a respeito de uma liderança eficaz. As histórias contidas nesses livros trazem muitas lições e personagens que surgem de realidades brutais da vida que eles vão tomando. E não das ilusões, conto de fada, talvez, ou discursos de autoajuda. Vivemos hoje, no tempo presente, uma era perigosa, onde pode se observar de todos os tipos de excessos de vícios, de videogames, e assim sucessivamente. Em tempos assim é fundamental nós redescobrirmos o equilíbrio e as virtudes da liderança através das Escrituras Sagradas. E um dos grandes líderes que a Bíblia Sagrada nos apresenta é o magistral Josué, um homem vasto, gênio militar, obediente, temente a Deus e também a sua liderança, que foi Moisés. Ele teve uma referência, e a sua referência era Moisés. E hoje ele se tornou também uma grande liderança. Aprender com Josué é um privilégio daquelas pessoas que gostam e gastam tempo e dedicação para observar as Escrituras Sagradas. E também são para aquelas pessoas que não são escravos da pressa. Suas lições são pérolas para aqueles que vivem debaixo da superfície. Um certo chinês chamado Li Hung-shang, ele disse uma vez, definindo acerca da liderança: há apenas 3 tipos de pessoas: aqueles que se movem, aqueles que são movíveis e aqueles que movem os outros. Um líder que se destaca é um líder que desde cedo já se comporta conforme o sonho pela qual ele foi chamado. Ao observarmos o texto sagrado, nós vamos observar que Moisés falou a palavra aos ouvidos de Josué, aqui em Êxodo 17. A primeira menção da palavra de Deus escrita é quando Deus ordena que escreva um livro sobre a vitória de Israel contra Amaleque, sob a liderança de Moisés e também de Josué. Depois de uma grande vitória, Josué deve então ouvir a palavra de Deus, porque a leitura da palavra de Deus, irmãos, é uma prática de pessoas que são vencedoras. Aquelas escrituras então deram a Josué coragem, deram força, deram direção para novas batalhas. Aquelas escrituras mostraram para Josué o valor da submissão a Deus e também da sua liderança, que é Moisés. Ele deixou claro que a vida com Deus é uma vida de batalhas, mas também é uma vida de vitórias. Aquele livro revelou a Josué que o inimigo do povo de Deus nunca poderá prevalecer, porque Deus está com ele. A história de Amaleque, ela estava sendo apagada, enquanto a história de Deus com o seu povo estava sendo escrita, e ninguém poderia apagá-la. Daí então uma pergunta: o que são as Escrituras para nós? Simplesmente a história de Deus, uma palavra que traz vida e vida para a nossa alma. Josué é um líder que começou com as Escrituras antes mesmo de surgirem as suas guerras. Para o verdadeiro líder, o maior descanso para ele de suas guerras não é a comemoração, é parar para ouvir a palavra de quem o escolheu.
As escrituras sagradas são descanso para o líder vencedor. Perceba que no texto que eu li em Josué, no capítulo 1, verso de número 7, o texto vai dizer: tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que tu andares. Aí no verso 8 ele continua falando: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Perceba que Josué recebe uma responsabilidade. Irmãos, liderar é ao mesmo tempo um privilégio, mas também é uma responsabilidade. Não basta simplesmente só guardar o livro, não. Deus ordena a Josué que medite no livro de dia e de noite. Todo homem de Deus é um homem de leitura. Todo líder, ele precisa da meditação das sagradas escrituras. Mas o termo aqui, quando a gente vai observar, o termo traduzido para meditar significa sussurrar. As escrituras, elas precisam ser faladas. As escrituras, elas precisam ser sussurradas. Ao longo dos anos de sua liderança, Moisés manteve um registro escrito das palavras e também dos atos de Deus. As jornadas do povo, elas estavam sendo registradas. Alguns regulamentos relacionados à divisão das terras, o cântico de Deus e algumas ordenanças que Deus vai dando para o seu povo. Deus também ordenou que as escrituras estivessem em sua mente. Deus fala para Moisés, Moisés fala para Josué que a escritura também esteja na mente dele. Por mais complexo que seja o ministério da liderança ou de qualquer pessoa que assumir o ministério, nós não podemos deixar de meditar. O pensamento, ele é um ensaio da ação. Antes de atravessar o Jordão, era necessário que a palavra lhe atravesse primeiro o coração. Parar de pensar nas escrituras sagradas é parar de escrever a sua própria história. Quando você tem tempo para meditar, Deus tem tempo para falar. Enquanto você faz alguma coisa dentro de casa, Deus ouve, mas você dificilmente o ouvirá, porque Ele vai te observar, assim como fez com Josué. Deus então começa a encorajar a Josué, lembrando do poder da prática das escrituras. E as palavras que vai ficando na mente de Josué, nós percebemos que ao meditarmos a palavra de Deus, ela impede que o líder não peque, ela impede do líder de pecar. Perceba que a palavra de Deus, ela é uma obra extraordinária. Mas quando nós praticamos a palavra nas obras, então nada vai impedir de tirar da mente da liderança a promessa que Deus havia feito para ele, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. As escrituras que Josué possuía, elas afirmavam que a terra, ela era do povo, a herança era de todo o povo. Porém, irmãos, no tempo que nós vivemos, existem infelizmente líderes exploradores. Esses são covardes, que não se esforçam para meditar as escrituras. Eles não entregam a herança, é muito pelo contrário, eles tomam a herança do povo de Deus. O maior legado que Moisés deixou ao seu sucessor, a Bíblia vai deixar muito bem claro, foram as escrituras sagradas. O líder, ele precisa ser fiel e leal a seus liderados.
que foram escolhidos por Deus. Ele precisa ser fiel a Deus, assim como no contexto histórico Josué foi fiel a Moisés, Eliseu foi fiel a Elias, e assim sucessivamente. Quando nós olhamos no capítulo 2 de Josué, nós vemos uma bela atitude da liderança de Josué, que 40 anos antes, Moisés também já havia enviado espias a Canaã, que vai acontecer no mesmo contexto do capítulo 2 de Josué. Moisés envia 12 espias, presta atenção, aí quando os espias estão voltando, apenas 2 voltam e dão o formulário, o relatório favorável para Moisés. Mas Josué era um homem sábio, porque ele também foi espia, e ele envia então 2 espias para Canaã. Talvez alguém vai dizer, seria incredulidade? Não, Josué sabia muito bem que Deus poderia dar a terra prometida para eles com facilidade, mas Josué agiu com sutileza, com inteligência, com prudência. A Bíblia, ela não ensina para nós uma fé irresponsável, não. Deus nos deu ferramenta para que possamos utilizá-la. Então, por que Josué enviou 2 espias? Josué, em primeiro lugar, ele não queria ter sucesso sozinho, por isso ele envia os espias. Talvez alguém disse que querem chegar ao topo sozinho para Josué. Talvez ele queria chegar ao topo sozinho porque ele fez algo errado, por isso ele está subindo. Não, Josué já tinha também sido espia. Agora ele envia 2 espias como seus representantes para irem à terra. O líder, ele deve ensinar o que sabe, ele deve ensinar ao seu povo o que sabe, e também produz o que é. O líder, ele é uma pessoa observadora. Josué era um observador porque também era espia. Josué também era alguém vigilante. Ele não era um fofoqueiro de plantão, é alguém que não se deixa se enganar. Alguém que fixa o olhar naquilo que é proveitoso, descobre coisas novas e gera conhecimento aonde serve. Josué, ele quer descobrir coisas novas, quer verdades de quem viu de perto, não quer achismo de liderança. Ele quer verdade, ele quer solução, ele não quer mentira. Ele quer ver as pessoas fluírem, usarem as suas ferramentas. Louvado seja o nome do Senhor. Josué também valoriza o trabalho em conjunto. Quem com Cristo ajunta, não espalha. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ensina as pessoas a trabalhar em equipe, uma unidade de qualidade que devem andar juntas. Josué confia no ministério da minoria também. Não podemos depender simplesmente da grande multidão, das grandes realizações. Numa multidão, talvez a minoria, a maioria são espectadores, eles não são realizadores. A lei, segundo algumas pesquisas, a lei de Pareto, ela diz que 20% dos seus funcionários, eles produzem 80% dos seus resultados. Por isso a maioria tem facilidade para se interessar por trás das grandes mudanças imperceptíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Josué também delegou autoridade para aquele povo. Ele sabe compartilhar compromisso. Josué conhecia suas limitações e sozinho ele não conseguiria liderar. É mais produtivo estabelecer 2 homens para trabalhar do que fazer o trabalho de 2. A única coisa que nos torna diferentes como líderes são as atitudes. A vida representa 10% do que acontece conosco e 90% de como nós reagimos através delas. Isso é a atitude. Nossas atitudes fazem toda a diferença quando nós lideramos.
Perceba que um obreiro ou um líder que não é alinhado com a visão do seu pastor, ele mais atrapalha do que ajunta. Ele não ajuda. Na sua última pregação de Josué, eu já vou encerrar, quando Josué faz a sua pregação, ele não cita os murmuradores. Você não vai ver Josué citar os murmuradores. Esses não podem ser honrados no livro da vitória. Aqueles que pelas suas palavras incrédulas desonraram a Deus, começam sendo atrasados e acabam também excluídos. Na sua mensagem, Josué cita Esaú e também Jacó. Ele afirma que Esaú, o não escolhido, subiu, mas Jacó, ele desceu. O amor e a escolha de Deus não são garantias que estaremos sempre por cima. Amados por Deus, porque sabem amar, e por amor daqueles que lideram com amor a Deus, por amor ao seu chamado, eles sempre vão descer para fazer outros subir e também aprender. Quem não obedece nas pequenas coisas, certamente terá dificuldade nas grandes coisas que virão. A palavra de Deus, ela nos ensina a termos disciplina. A palavra de Deus nos ensina a termos respeito à nossa liderança. A palavra de Deus nos ensina a termos comunicação. Ah, pastor, eu estou indo na igreja tal, por isso eu não fui para o culto. Pastor, eu recebi um convite para pregar. O Senhor me autoriza e me dá sua bênção? Amém, meu filho, vai com Deus. A liderança de Deus, que Deus, Ele estabeleceu a liderança. Nós devemos manter lealdade no tempo em que nós vivemos na terra. Mas, irmãos, infelizmente, muitos líderes que vivem hoje, eles vivem dissolutamente, são irresponsáveis, amantes da razão, desobedientes. Esses geralmente se morrem como se vive, não geram vida nenhuma, não prosperam seus ministérios. Aí eu faço uma reflexão para você: que tipo de líder você é? No contexto histórico, a Bíblia fala de dois líderes, Acã e Josué. Acã deu muito trabalho para Josué. Acã toma para si. Josué disse: é de Deus. Para Acã a prata é despojo, mas para Josué é sagrado ao Senhor. Acã se cala e se disfarça, Josué não. Josué ora a Deus. Acã leva a sua família para a morte, Josué não. Ele diz: a minha casa servirá ao Senhor. Um corrupto dentro da igreja é pior do que a oposição. Deus nos chamou para sermos líderes de honra. Deus deseja plantar e levantar um Josué, mas o diabo deseja levantar e plantar um Acã. Não permita que o diabo roube de você aquilo que Deus te entregou. A profundidade do meu ministério é responsabilidade minha, responsabilidade tua, mas a amplitude do meu ministério é responsabilidade de Deus. Onde você estender as mãos, as enfermidades serão curadas. Aonde você abrir o trabalho, Deus vai multiplicar. Se você estiver debaixo das mãos de Deus, do Espírito Santo, da bênção do pastor, Deus vai te abençoar e também prosperar. Fique de pé que eu já vou encerrar. Que nós possamos ser líderes de honra. Deus deseja plantar e levantar um Josué. Que possamos ser desafiados a uma liderança ativa como a de Josué, que não usa a idade como desculpa, não, nem tempo como ameaça. Ah, eu não tenho tempo. Isso é desculpa esfarrapada, porque o que mesmo existe é falta de prioridade.
que gera em nossos corações o desejo de servir, que possamos sempre manter em mente o belíssimo paralelo entre Josué e Jesus. Qual? Josué, em sua liderança, ao seu trabalho, ele se gastava pela salvação do seu povo. Da mesma forma, Jesus morreu na cruz do Calvário, mas ele disse: eu vou para o Pai, mas vos darei outro Consolador. Vocês não estarão sozinhos. Quando estiverem fazendo a obra, o meu Espírito estará convosco. E a prova disso, irmãos, quando os discípulos estavam sozinhos, quando Jesus subiu, a Bíblia diz que lá em Jerusalém, Pedro pregou e quase 3.000 almas se converteu ao Senhor. Deus quer te usar como Josué. Seja uma liderança de responsabilidade. Aleluia. Oh, glória a Deus. Fecha os teus olhos agora neste momento. Meu Deus, meu Pai, aleluia, nós te pedimos nesta noite a tua graça, e que nós possamos, Senhor, atribuir em nossas vidas, assim como Josué, uma liderança espiritual, ó Deus, uma liderança de honra, que não envergonhe o teu evangelho, que seja responsável, que seja, meu Deus, honroso, que seja respeitador, que seja amoroso, ó Pai, que seja um homem de oração cheio do teu Espírito Santo. Eu rogo a ti, Pai, a tua graça e o teu poder, para que o teu Espírito derrama sobre nós, aleluia, o teu poder, ó Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra que Deus colocou em meu coração. Deus chama também pessoas que estão no nosso meio, que ainda não fizeram decisão, que ainda não fizeram uma confissão, porque Deus vai te tirar do lugar, aleluia, de onde você está, e vai te fazer assentar no meio dos príncipes, te dar honra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Fecha os teus olhos, pense em Jesus agora, fale com Ele neste momento. E diga para Ele: Senhor, eu não quero dar desculpas, mas eu quero te entregar algo quando eu chegar diante da tua presença. Aleluias, aleluias.